Salve galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre nariz realista, né? A galera tem sofrido muito com isso aí, né? Como fazer e tudo mais. Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre, tá? Eu vou estar usando, galera, um lápis 2H para fazer esse desenho, tá? Tô usando o 2H da Faber-Castell. Você pode usar o HB, você pode usar o H, você pode usar o B, o F. São lápis que é mais duro, né? E solta menos grafite, tá? Então vou usar esse lápis como uma régua aqui rapidinho, tá? Lembrando, galera, que esse tipo de nariz não é o nariz o realista que a gente faz em desenho, mas é a base, tá? Então, eu costumo falar que se você aprender, você depois vem fazendo as texturas. Vou fazer uma cruz, certo? Aqui. Vou fazer uma cruz. Vou fazer esse movimento. Ó. Tá? Daqui a mesma coisa. Ok? Não tem problema se ficar torto aqui, tá? Por quê? Porque isso aqui é só para vocês terem um direcionamento, tá? Por isso que eu não tô marcando, ok? Vou fazer aqui e vou fazer aqui, ok? Agora, uma dica bacana para você. Vou usar esse papel aqui que eu tava usando como referência na outra aula. Vou usar ele aqui rapidinho. Tá vendo essa marcação das duas narinas aqui, galera, ó? Tá vendo? Então eu venho cá e marco, ó, em outro papel, certo? A distância dessas narinas aqui, ó. Aqui é a base do nariz, então a ponta seria mais ou menos aqui, a parte de brilho e tudo mais, certo? Então, se eu pegar a mesma distância daqui e eu colocar aqui, aqui seria o osso aonde vem os olhos, tá? Então, uma marcação para você ter uma noção, né? Então, a gente mede essa distância e a distância através da ponta, não da base, tá? Se for criança que você for desenhar o nariz, aí sim, a gente mede da base, porque ele vai dar menor, ok? Beleza? Vamos lá, rapidão. Eu não quero que essa aula fique muito longa. Vou apagar aqui rapidinho. Beleza. Agora, galera, com o mesmo lápis, tá? Com o mesmo lápis eu vou vir fazendo. Isso aqui eu tô fazendo para vocês terem uma ideia, tá? Ó, eu venho fazendo a fosseta aqui, a parte da narina, né? Ó. Ok? Daqui também. Lembrando que sempre que você for fazer um nariz, cada desenho é de uma forma, tá? Então você vai ter que analisar a sombra e tudo mais, ok? Então esse aqui é uma ideia para você começar a aprender a fazer o nariz, né? Partindo do que às vezes você tem. Então quando é nariz de frente, a gente faz assim, tá? Então agora, ó, eu sabendo que aqui é esse meio é o meio do meu nariz, eu vou puxar aqui, ó, de leve, sem fazer risco, tá? Ó. Da base pra dentro, tá? Base pra dentro, ó. Vou fechar aqui, tá? Ó. Certo? Que eu tô fazendo bem leve, é um sombreado que ele não tá preciso, por quê? Porque eu vou passar depois o papel higiênico espalhando, certo? Então, ó, na hora que eu passar o papel higiênico, você vai ver o destaque, como que vai começar a formar esse nariz, tá? Faço aqui, faço daqui, ó, começando
dá característica, tá vendo? Só que aqui eu vou trazer mais leve. Daqui eu vou dar uma escurecida, tá? Ó. Eu venho tirando o peso do lápis. Base para dentro, devagar. Vou virando, quebrando, fazendo o movimento do nariz. Por que que eu não marquei, galera? Primeiro porque é uma videoaula rápida, né? Se eu for fazer um desenho de um nariz realista mesmo, com textura, com tudo mais, vai ficar aí uma aula dos 40 minutos. Aqui nós queremos tentar fazer em menos de 10, tá? Para não ficar um vídeo chato, um vídeo muito longo, né? Isso aí já é um estudo para esse vídeo fazendo textura, já é um para membros futuramente, né? Para aulas que a gente vai estar vendendo futuramente. Ó, beleza? Papel higiênico, ponta dobrada. Esse tá até usado, eu usei ele no Cristiano Ronaldo, tá? E eu vou começar a sombrear, ok? Ó, eu quebro um pouco esse meio, tá? Ó. Beleza, galera? Agora eu venho aonde eu quero mais escuro, venho reforçando. Você viu que os meus riscos que eu fiz sombreado primeiro, inicial, para fazer a base, não ficou tão perfeito, né? Eu não preocupei em fazer uma estrutura bem feita, né? Mas agora nesse outro, eu vou dar uma atenção diferente, porque esse aqui nós vamos soltar grafite. E se eu errar, vai ficar marcado, tá? Então agora eu venho, ó, lápis bem sutil, tá? Vou fazer uns aqui no meio, pra quê? Pra quebrar essa linha de branco com cinza aqui, ó. Pra gente deixar ele mais claro, mas não marcado, tá? Ó. E eu tô fazendo ele com sulfite, porque é o que você tem em casa, né? Tô fazendo tudo com um lápis só, porque você vai ter um lápis na sua casa, né? E o papel higiênico você tem na sua casa, então não tem desculpa para não treinar. Isso aqui é treino, tá, galera? Por isso que eu não marquei, percepção. Então hoje eu consigo fazer um nariz sem precisar marcar, tá? Sem precisar marcar, a gente consegue fazer o nariz tranquilo. Por quê? Muito treino. Por muito tempo eu fiquei fazendo nariz até eu aprender, ok? Se você não fizer, agora, galera, eu vou vir com a borracha fazendo os pontos de luz que eu quero. Então, ó. Ó. Tá? Ó. Tá? Se eu fosse usar outro tipo de lápis, né? Se você tem a possibilidade aí, vou usar um 6B para me escurecer aqui dentro. Se você não tem um 6B, se você tiver um lápis mais escuro, 4B, né? Uma lapiseira com grafite mais escuro, né? Ó. Se você não tem apenas um lápis, faça mais camadas, mais vezes. E vou usar o 6B aqui, só para vocês terem uma ideia. Ó. A base mais escura, eu venho soltando a mão, clareando, ó. Ó. Então aqui eu já tenho a percepção, eu sei que nesse canto aqui escurece, essa aqui já começa a trazer uma linha mais escura, tá? Ah, mas eu não sei fazer isso, cara, eu não tenho essa percepção. Por isso que é o tutorial, por isso que você vai treinar. É por isso que você vai treinar. Para na hora que você bater um olho num desenho de um nariz, seu cérebro automaticamente, ele já vai te lembrar de onde tem as luzes, né? Então, você vai apenas observar esse nariz, o ângulo que tá, que tipo de nariz que é, se é um nariz mais achatado, se é mais fino, né? Isso aí você vai ter que olhar no seu desenho, a sua referência, tá?
Se for o nariz de frente, que é esse que nós estamos fazendo, tá mais fácil, ó. Certo, galera? Fiz no papel sulfite para facilitar, né? Para que você... É um papel que você vai ter na sua casa, uma folha de caderno, né? Porque às vezes tem pessoas que falam, ah, mas fez no papel próprio para desenho profissional, para desenho de realismo. Não, aqui é um papel sulfite. Vou clarear um pouco aqui, deixando essa sombra, sempre quebrando essa linha, ó. Eu não quero uma linha muito marcada. O que que é isso? Eu não quero uma divisão de preto com branco muito marcado. Pronto, galera. Sem mistério, 10 minutos. Valeu, espero que você tenha gostado. Deixa o like, se inscreva no canal. Isso aqui é uma base para você, né? Lógico que agora você vai treinar, né? Você vai criar suas técnicas, você vai... esse nariz aqui é um nariz mais grosseiro, porque é só para você aprender a identificar, marcar, como fazer, né? Logo mais para frente a gente vai estar soltando aqui. Se você não souber fazer esse tipo de nariz, o básico, né, não tem como passar para o próximo nível, tá? Porque você tem que ter essa percepção, tá bom? Valeu, fui!